Apocalipse, capítulo de número 3, nós iremos ler a partir do versículo número 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos pregando sobre o texto de Apocalipse 3, pensando no seguinte tema: os desafios de uma igreja missionária. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês e meditar com vocês sobre o seguinte assunto: os 7 princípios da evangelização. Os 7 princípios da evangelização. A igreja de Filadélfia é a 6ª igreja do Apocalipse. Até aqui nós já discorremos sobre 5 outras igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E em todas, irmãos, essas igrejas, à exceção de Sardes, nós encontramos os seus pontos positivos. E em todas essas igrejas, à exceção de Esmirna, nós também encontramos pontos negativos. Todas elas têm os seus problemas, todas elas têm os seus desafios, todas elas têm as suas lutas. Por exemplo, existem aquelas igrejas que estavam lutando contra o falso ensino, e esse era o caso de Pérgamo e Tiatira. Existiam aquelas igrejas que estavam sofrendo em decorrência da perseguição, e este foi o caso de Esmirna. E existiram, irmãos, aquelas igrejas que estavam lutando contra a apatia espiritual, e este foi o caso de Sardes. Filadélfia, irmãos, também tem os seus dilemas. Filadélfia também tem os seus problemas. Só que quando nós olhamos para a Filadélfia, nós também encontramos uma igreja perseguida, mas de fato nós estamos aqui diante de uma igreja que foi fiel. Uma igreja que se manteve firme no seu compromisso para com o Senhor. Uma igreja, irmãos, que se manteve ao lado de Cristo, apesar das dificuldades e do contexto em que eles estavam inseridos. É uma igreja, irmãos, que se manteve fiel à verdade do Evangelho, apesar do seu tempo, da época e do lugar que eles estavam inseridos. Esse tempo e época foram marcados por muita imoralidade e por muita idolatria. Então, quando nós olhamos para a Filadélfia, nós temos essa igreja que foi considerada por Cristo uma igreja santa, uma igreja fiel. E aí, irmãos, a pergunta que nós fazemos e nós respondemos na nossa última oportunidade é: por que Filadélfia conseguiu tal feito? Por que Filadélfia conseguiu ser uma igreja santa? Por que Filadélfia conseguiu ser uma igreja fiel?
E aí, irmãos, a resposta está naquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ele se apresenta no versículo número 7, mostrando-nos duas das suas características, dois dos seus atributos. Primeiro, ele é o santo, e depois ele é o verdadeiro. A santidade, irmãos, da igreja nasce em decorrência disso, da santidade do Senhor e Salvador do povo de Deus, Jesus Cristo. A santidade, irmãos, da igreja é fruto da aproximação ou da proximidade que Cristo tem conosco. A santidade de Cristo, irmãos, nos envolve, impacta as nossas vidas, muda a nossa maneira de viver, muda a nossa maneira de pensar. É a santidade de Cristo, irmãos, que é a origem da santidade do povo de Deus, da minha e da sua santidade, de tal forma que uma igreja onde Cristo está, uma família onde Cristo está, um coração onde Cristo está, será santo, será santo. É assim, irmãos, que nós conseguimos desenvolver a nossa própria santidade, estando cada vez mais perto do Senhor, de Cristo Jesus, sendo Ele mesmo o santo. Mas escute isso, não existe a menor possibilidade de haver santidade sem verdade. É por isso que Jesus, além de ser o santo, Ele é o verdadeiro. Não existe, irmãos, qualquer possibilidade de haver santidade no falso evangelho, no falso ensino ou na boca dos falsos pastores. É por isso que nós precisamos, além de estar próximo de Cristo, beber, sermos alimentados pela verdade do evangelho, daquele que é o verdadeiro, e lutar, irmãos, por esse evangelho que é a verdade de Deus para as nossas vidas. Esse foi o primeiro desafio da igreja de Filadélfia. Só que hoje, irmãos, o que nos interessa mesmo é o segundo desafio dessa igreja. E veja como é fácil você identificar o segundo desafio da igreja de Filadélfia. Olhe novamente para o texto. Encontre a expressão porta aberta. Encontrou? Amém? Está em que versículo? Versículo número? Qual o número, irmãos? 8, perfeito. Está no versículo número 8. Irmãos, nós já iremos explicar com um pouco mais de detalhes o significado dessa expressão. Mas eu quero que você aqui, comigo agora, só identifique qual é o segundo desafio dessa igreja. E a expressão porta aberta, entenda isso, é típica no Novo Testamento para exemplificar oportunidades para se pregar o Evangelho. O primeiro desafio da igreja de Filadélfia é continuar sendo a igreja santa. O segundo desafio da igreja de Filadélfia é ser uma igreja missionária. E aí, irmãos, Jesus vai dar aqui algumas instruções, vai fazer algumas observações, vai mostrar o seu conhecimento com respeito àquela igreja, vai se apresentar nesse sentido para a igreja, exatamente, irmãos, nos apontando para esse fim, para que nós venhamos ser e nos desafiar a ser uma igreja missionária, uma igreja envolvida em evangelização. Amém, queridos? E é nesse sentido que eu queria compartilhar com vocês esses 6 princípios. Serão 6 princípios, irmãos, que dizem respeito ao nosso trabalho, a maneira que nós devemos lidar com a proclamação das boas novas de Cristo Jesus. São 6 maneiras, irmãos, que inclusive devem nos influenciar na nossa maneira de pensar e tratar a missão. E dessas 6 maneiras, irmãos, 3 nós descobrimos em decorrência do primeiro agente da evangelização, e as outras 6 nós vamos descobrir através do segundo agente da evangelização. Pastor, o senhor já está dizendo que existem 2 agentes de evangelização no texto? Já, irmãos. Eu quero que você, olhando para o texto comigo, identifiquemos o primeiro agente da evangelização. Amém? Olhe aí no nome de Jesus, certo? O final do versículo de número 8.
final do versículo de número 8. Olha o que Jesus diz sobre o segundo agente da evangelização. O que é que o texto diz? Tens o quê? Muita força? Pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui, irmãos, de fato, o texto nos apresenta o primeiro agente da evangelização. Imagina, eu e você. É a igreja. A igreja aqui representada pelos santos de Filadélfia. E aquilo que Jesus diz, irmãos, sobre mim e você, ou sobre os crentes de Filadélfia, é muito interessante. Talvez a primeira coisa que você repare no texto é a expressão pouca força, né? É a primeira coisa, é a primeira forma como Jesus descreve a igreja de Filadélfia, pouca força. E a gente precisa entender aquilo que Cristo diz aqui, amém? Que é pouca força, pastor? Tem gente que pode dizer assim, ó, e eu tenho, irmãos, uma tendência de concordar com algumas ressalvas com esse tipo de comentário. É preferível ter pouca força do que não ter força nenhuma. Tem gente que poderia pegar esse texto e dizer exatamente isso. É preferível ter pouca força do que não ter força nenhuma. Ok? Mas, irmãos, aquilo que Jesus quer dizer com essas palavras significa, irmãos, uma outra coisa. Quando Jesus chama ou descreve a igreja de Filadélfia como sendo uma igreja que tem pouca força, Cristo, irmãos, está trazendo à tona, à luz, a situação daquela igreja. Pastor, como era a igreja de Filadélfia? Primeiro, irmãos, a igreja de Filadélfia não tinha o renome de outras igrejas como a igreja de Sardes. Não era igreja, irmãos, que tinha fama, que tinha o reconhecimento como outras igrejas, como por exemplo a igreja de Sardes. A igreja, irmãos, de Filadélfia também não tinha o poder financeiro, os recursos financeiros que outras igrejas tinham, como por exemplo a igreja de Laodiceia. Não tinha. A igreja, irmão, de Filadélfia não estava inserida em uma localidade que detinha perante o império uma importância, quer seja social, quer seja econômica, quer seja política, como era o caso da igreja de Éfeso. Ela não tinha, irmãos, a força, é isso que o pastor quer dizer, que outras igrejas tinham, seja uma força financeira, seja uma força, irmão, de reconhecimento, seja uma força, irmão, por causa da sua posição social, ou da posição social que ela estava, da cidade que ela estava inserida. A igreja de Filadélfia não tinha essa força toda, ela tinha pouca força. E de fato, irmãos, quando nós olhamos para a situação dessa igreja, para as condições dessa igreja, nós descobrimos coisas que vão além disso, para descrever, para discriminar. Por que que Cristo chama aquela igreja de uma igreja que tinha pouca força? Em primeiro lugar, irmãos, a cidade de Filadélfia foi acometida décadas antes da escrita de Apocalipse. Poucas décadas antes da escrita de Apocalipse, de um terremoto. Um terremoto que fez com que muitos moradores se deslocassem e preferissem morar em outro lugar. Ou seja, a cidade de Filadélfia era uma cidade que tinha pouca gente. E numa cidade que tem pouca gente, a igreja também tem um número reduzido de membros. Além disso, irmãos, poucos anos antes da escrita de Apocalipse, o imperador Domiciano decretou uma ordem que abalou a economia de toda a cidade. A cidade de Filadélfia ela sobrevivia, melhor dizendo, principalmente do cultivo de uvas. Pastor, uva é bom demais, irmãos. E era uma cidade que sobrevivia desse cultivo. Só que o imperador, anos antes, decretou que a metade da cidade deveria ser reservada para o cultivo de cereais. O imperador estava preocupado em alimentar o seu exército, por isso ele decretou isso. Então,
Nós estamos diante, irmãos, de uma cidade, e a igreja de Filadélfia, acompanha essas condições, de uma cidade, irmãos, cuja sua principal economia sofreu um impacto negativo muito grande, pouco tempo depois. Inclusive, membros da igreja de Filadélfia, irmãos, sofreram esse impacto negativo no seu emprego, na sua economia, na sua subsistência. Então, irmãos, o que é que nós temos aqui diante de nós? É uma igreja que tem pouca força, por quê, pastor? Porque ela tem poucos membros e ela tem poucos recursos financeiros. É sobre isso que o texto está falando aqui. Mas apesar disso, perceba, eles foram fiéis ao Senhor, amém? Eles guardaram o quê? A palavra de Deus, e não negaram o seu nome. Apesar, irmãos, de toda a pressão que eles sofreram, eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Apesar, irmãos, de todos os reveses que eles tinham que passar, que eles estavam vivendo, eles se mantiveram, firmes no seu compromisso com o Senhor. Então, irmãos, o que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Quando nós olhamos para o primeiro agente da evangelização, a igreja, eu e você, o que é que nós encontramos? Nós encontramos só problemas. Nós encontramos, irmãos, só dilemas. Nós encontramos, irmãos, só dificuldades. E é nesse ponto que eu queria compartilhar com vocês os 3 primeiros princípios da evangelização. Você está comigo, amém? Primeiro princípio da evangelização. O sucesso do evangelismo não depende do homem. Depende exclusivamente de Deus. Deus escolheu a igreja que tinha pouca força. Deus escolheu a igreja de menor renome. Deus escolheu a igreja que tinha poucos recursos financeiros. Deus escolheu a igreja que tinha menos fama. Deus escolheu a igreja que tinha menos membros, irmãos, para mostrar exatamente isso para nós. O sucesso da obra evangelística não depende do homem, depende exclusivamente do Senhor. É Deus, irmãos, é Deus que transforma todos os nossos nãos. É Deus que transforma todas as nossas dificuldades. É Deus, irmãos, que transforma todas as nossas fraquezas. E já já nós iremos falar sobre isso. Para o louvor da sua própria glória. O sucesso, irmãos, o que irá trazer crescimento do evangelho, do reino de Deus, em um bairro, em uma igreja, em uma cidade, em uma comunidade, não é a habilidade do seu pastor, esqueça isso em nome de Jesus. Não é a capacidade do pregador, sua oratória, a sua retórica, não é a personalidade forte da liderança da igreja, não é, irmãos, as ideias dos seus líderes, não são, irmãos, não é nem sequer o esforço da sua liderança. O sucesso da obra evangelística depende exclusivamente do Senhor. Nunca mais se esqueça disso. Existe o princípio de dependência aqui nesse texto. Aquilo que Jesus disse em João 15:5, grita aqui, irmãos, em alto e bom som: sem mim, sem o Senhor, nós não podemos fazer absolutamente nada. Quando nós vemos o evangelho crescendo em algum canto, não atribua a homem, não atribua a placa de igreja, não atribua a liderança, atribua e glorifique exclusivamente a Cristo Jesus, porque é Ele quem faz a obra. Da nossa parte,
Nós não podemos perder essa visão. Nós temos nossos dilemas, temos as nossas pouca força para a grande obra que Cristo tem para realizar. Mas é Deus, irmãos, que de fato faz tanto querer como realizar em nossas vidas. Amém, queridos? Segundo princípio da evangelização. Nem mesmo as nossas fraquezas são um empecilho para Deus. Nem mesmo as nossas fraquezas são um empecilho para Deus. De fato, irmãos, a igreja de Filadélfia era uma igreja que tinha pouca força. Tinham poucos membros. Tinha poucos recursos. Era uma igreja, irmãos, que, a exemplo de outras que estão nessa mesma condição, também, irmãos, não tinham uma cultura voltada para a evangelização. A exemplo, irmão, de outras igrejas que estão nessa mesma condição, também era uma igreja que não tinha, irmãos, uma rotina, um programa de treinamento voltada para esse objetivo. Se nós fôssemos fazer, muito provavelmente, uma pesquisa entre os santos de Filadélfia, aqueles que se sentiam assim à vontade de arregaçar as mangas para cumprir aquilo que Cristo estava propondo para eles. Talvez o pastor, como sempre, o primeiro é levantar a mão. Não, estou aqui disponível. Gente, para evangelizar, estou aqui. Se o pastor não fizesse isso, meu Deus, né, irmãos? E talvez outros, poucos membros daquela igreja também se sentiriam à vontade para esse objetivo. Mas apesar, irmãos, da pouca força de Filadélfia, nada disso foi um empecilho para a realização daquilo que Deus tinha proposto para os santos daquela igreja. Lembre-se disso. 1 Coríntios 1, 27 a 29. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezíveis e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. O Senhor pode usar as nossas fraquezas, e geralmente usa as nossas fraquezas para a sua própria glória. Lembre-se de Ana, lembre-se de Moisés, lembre-se de Isaías e Jeremias, lembre-se do moço que foi curado em João 6. Deus pode usar as nossas fraquezas para a sua própria glória. Amém, meus amados? Terceiro princípio da evangelização. Alguns aí estão anotando, então anote mais esse. Terceiro princípio da evangelização. Deus nos capacitará e nos sustentará com todos os meios necessários para cumprir a missão. Irmãos, Deus irá nos capacitar e irá nos sustentar com todos os meios para cumprir a sua missão e o seu propósito para as nossas vidas. Quando Deus quer usar alguém, irmãos, Deus usa mesmo. Usa como, pastor? Usa de qualquer jeito? Não. Preenche essa vida com dons. Esse é o ensino, irmãos, do livro de Atos. De uma igreja ou de pessoas, assim como a igreja de Filadélfia, com a sua pouca força também. Mas eles receberam poder quando o Espírito Santo desceu sobre eles, para que eles pudessem ser testemunhas de Cristo Jesus em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pastor, eu também sou cheio de pouca força. Pastor, eu também não tenho força. Não se preocupe. Se Deus quiser usar você, Deus irá te capacitar. Deus irá te prover de poder espiritual e sobrenatural para o cumprimento da sua missão. Amém, meus queridos irmãos? Mas o texto continua. E o texto continua apresentando-nos agora o segundo agente da evangelização.
primeiro agente é a igreja de Filadélfia, eu e você. O segundo agente da evangelização, irmãos, que o texto nos apresenta é Cristo Jesus. Na verdade, irmãos, no texto, assim como em toda a Bíblia, Cristo é central nessa passagem. Eu quero que você ouça isso. Cristo não é apenas central para a nossa salvação. Cristo não é apenas central para a nossa santificação. O texto vai nos mostrar que Cristo também é central para a evangelização. Leia comigo o final do versículo número 7, o início do versículo número 8. Sua Bíblia aberta. Veja a posição de Cristo no texto. Veja o que é que o texto fala sobre Jesus. E o texto diz o seguinte, no final do 7, início do 8. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. De fato, irmãos, ao estudarmos a situação da igreja de Filadélfia, alguém poderia levantar várias indagações. Como é que uma igreja dessa vai conseguir, essa é a proposta de Jesus, vai conseguir ser a principal igreja das missões na Ásia Menor? De novo, irmãos, nós estamos diante de uma igreja que não tem recursos financeiros, que não tem pessoas suficientes, que não tem a fama, que não tem o prestígio, que não está, irmãos, instalada em uma localidade que é vista com melhores olhos pelo Império Romano. Como é que uma igreja dessa será a igreja chefe das missões na região da Ásia Menor? Como é, irmãos, que uma igreja dessa será a igreja modelo da evangelização? A principal igreja de evangelização naquela região. De fato, irmãos, quando nós olhamos para a situação daquela igreja, para o primeiro agente da evangelização, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos, irmãos, para a situação de qualquer igreja que você possa pensar, inclusive a nossa, essa pergunta, irmão, se repete, irmão, de uma forma muito audível. Como é que nós iremos assumir e desempenhar, irmãos, um papel tão grande diante do reino de Deus e para a glória do Senhor? E a resposta, irmãos, para essa pergunta não está na terra, está nos céus. Irmãos, a resposta para essa pergunta não está no homem, está em Cristo. A resposta, irmãos, para essa pergunta não depende de mim, de você. Depende exclusivamente do Senhor. E eu quero que você olhe novamente comigo o texto e veja o que é que o texto fala sobre Cristo. E glorifique no nome de Jesus a Deus por isso. Porque, de fato, eu e você temos não apenas uma ajuda. Nós temos em Cristo Jesus socorro e sustento para o cumprimento da sua missão. O texto começa dizendo que Cristo tem as chaves de Davi. Isso aqui, irmãos, é uma referência a Isaías 22. Isaías 22 fala de Eliaquim, filho de Hilquias. Eliaquim era uma espécie de mordomo, uma espécie de ministro das finanças, uma espécie de porteiro do rei Ezequias. Ou seja, ninguém entrava na casa do rei sem a permissão de Eliaquim. Ninguém saía da casa do rei sem a permissão de Eliaquim. Ele é quem dava acesso a essas pessoas. E aquilo que é atribuído a Eliaquim em Isaías 22, é atribuído a Cristo em Apocalipse 3. Ninguém entra no reino de Deus sem a permissão de Cristo. Ele é quem tem a chave do reino de Deus. Amém, amados? A segunda coisa que eu quero que você repare aí no texto é quando
é dito que Cristo também é quem tem posto, né? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porta aberta, irmãos, conforme eu já expliquei para vocês, é uma expressão típica do Novo Testamento para exemplificar as boas ocasiões, as oportunidades para se pregar o Evangelho. Paulo vai usar essa expressão, irmãos, pelo menos 3 vezes. Lucas utiliza essa expressão também outra vez, nessa direção, com esse sentido, irmãos. Então, o que é que nós temos aqui? Para aqueles que querem entrar no reino de Deus, existe uma porta. Quem é a porta? É Cristo Jesus. É a única porta de acesso, irmãos, para a salvação. É Cristo Jesus. A única porta, irmão, de acesso para a casa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Cristo Jesus. E por outro lado, irmãos, Cristo é quem abre as portas de oportunidade para a igreja evangelizar. Ele abre portas, e a promessa de Cristo para a igreja de Filadélfia é que ele abriu uma porta, que ele mantém uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E aqui eu quero compartilhar com vocês os últimos 3 princípios da evangelização. Amém, amados? 4º princípio, eu parei no 3º, não foi? 4º princípio da evangelização. Ouça isso. A salvação é do Senhor. A salvação, meu amado irmão, é do Senhor. Conforme nós ensinamos no primeiro princípio, o sucesso da evangelização não depende do homem, é obra exclusiva de Cristo. Entenda isso. Cristo é quem dá vida aos mortos espirituais. Cristo, irmãos, é quem dá vista aos cegos espirituais. Cristo, irmãos, é quem levanta e tira o perdido do lamaçal do pecado. Cristo, irmãos, é quem transforma as vidas. Cristo, irmãos, é quem transforma e restaura famílias. E isso, inclusive, deve nos encorajar a continuar evangelizando. Isso deve, irmão, nos encorajar a continuar insistindo. Isso, irmãos, deve nos encorajar a continuar chamando. Isso deve nos encorajar, irmãos, a continuar anunciando as boas novas do Evangelho, porque a salvação não depende daquele que prega, a salvação não depende daquele que ouve, a salvação é fruto exclusivo do Senhor, e não existe vida que Cristo não possa salvar, não existe coração que Cristo não possa transformar. Aquela pessoa que você já evangelizou tanto, e que você já ouviu tantos nãos também, continue. A salvação é do Senhor. Deus salva quem, como, quando Ele quer. Aquela pessoa que você já chamou tanto, já convidou tanto, continue, prossiga. Ele pode ser o eleito do Senhor. E apesar do coração duro que hoje ele tem, apesar do coração gelado que hoje essa pessoa tem, o coração frio que hoje essa pessoa tem, Deus pode quebrar esse coração de pedra e dar para essa vida um coração sensível à voz do Senhor. Continue pregando, continue evangelizando, porque a salvação é do Senhor. 5º princípio, pastor. 5º princípio, irmãos, foque em Cristo, não foque nos resultados. Foque em Cristo, não foque nos resultados. Irmãos, o foco nos resultados, a questão de dar, irmãos, resultados sempre foi um problema para a igreja. Sempre foi um problema para a igreja. Quem foca no resultado, se vende. Vende a sua chamada. Quem foca nos resultados, irmãos, prega o que for preciso para alcançar esse objetivo. Inclusive prega
aquilo que é contrário às verdades do Evangelho. Quem foca, irmãos, no resultado é capaz de fazer qualquer coisa. Quem foca, irmãos, no resultado se preocupa em agradar os ouvintes. E a sua mensagem é direcionada exatamente para isso: agradar os ouvintes. Não foque nos resultados. Foque em Cristo. Quem foca em Cristo, irmãos, prega a verdade do Evangelho e crê e descansa que o Senhor é capaz de dar no tempo oportuno, de trazer no tempo oportuno os resultados de crescimento para a sua igreja. Quem foca em Cristo não se preocupa com o trabalho que pertence somente ao Senhor. A salvação, irmãos, pertence somente a Deus. E quem foca em Cristo não se preocupa com números, não se preocupa com a quantidade de pessoas na igreja, não se preocupa em preencher cadeiras, porque este é o trabalho exclusivo de Deus. Quem foca em Cristo se ocupa naquilo que depende e naquilo que é o nosso dever. Qual é o nosso dever, pastor? E é nisso que nós deveríamos nos focar, é de nos mantermos fiéis instrumentos para a glória do Senhor. Foque em Cristo. Não se preocupe se as pessoas estão vindo, não estão vindo. Se mantenha fiel. Deus irá trazer crescimento no momento oportuno. Um sexto e último, irmãos, princípio da evangelização. E aqui nós caminhamos para o final. Sexto e último princípio da evangelização. Aproveite todas as portas de oportunidade para pregar e anunciar as boas novas da salvação. Aproveite todas as oportunidades, todas as portas de oportunidade para anunciar as boas novas da salvação. Por vezes, irmãos, a igreja está tão preocupada na sua própria agenda que se esquece da agenda de Cristo. Quer ver só? Por vezes a liderança está tão preocupada nas suas programações, cultos evangelísticos, cruzadas, caminhadas, entrega de folheto, que os irmãos creem ou começam a pensar que estes são os únicos momentos que nós deveríamos evangelizar. Às vezes a gente fica tão preso às portas que nós tentamos criar, que nós não conseguimos enxergar as portas que Cristo está abrindo. Por vezes, irmãos, nós ficamos tão habitolados naquilo que nós estamos tentando fazer, que nós não conseguimos perceber e discernir aquilo que Cristo quer fazer através de nós. Às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados nas nossas portas, que Deus abre portas, irmãos, em momentos improváveis, em situações, irmãos, improváveis, e com pessoas que para nós também são pessoas improváveis, para anunciar para elas a palavra de Deus. Às vezes nós estamos, irmãos, tão preocupados nas nossas portas, que nós não percebemos que por vezes Deus abre uma porta para a gente enquanto nós estamos nos deslocando, quer seja para o nosso trabalho, quer voltando para os nossos lares, através de uma vida que se assenta do nosso lado, no ônibus. Nós não conseguimos, irmãos, perceber essa porta aberta, e Deus está dizendo: essa é a porta que eu estou abrindo para você. Às vezes nós ficamos tão presos, nós ficamos tão fixos nas portas que nós estamos tentando abrir, e nós nos esquecemos, irmãos, e nós não percebemos as portas que Deus tem aberto para o seu povo diariamente. E às vezes é aquela família de velhos amigos que quer nos visitar, e aí a gente conversa sobre tudo, fala sobre tudo, lembra todas as histórias, só esquece de anunciar para esses velhos amigos
a mensagem da salvação. Não desperdice as portas que Deus tem aberto para você. Não desperdice as oportunidades que Deus tem nos proporcionado para pregar o Evangelho. Amém, meu amado irmão? Entenda isso em nome de Jesus. O evangelismo não depende de nós. A obra exclusiva de Deus. O evangelismo, aliás, a salvação é obra exclusiva do Senhor. Deus salva quem, como, quando Ele quer. Amém, queridos?